Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do blog. Quem está falando é o Gustavo Martins e nesse vídeo eu vou falar sobre os 6 passos essenciais do planejamento. Quais os 6 passos que a gente utiliza para fazer qualquer planejamento de obras, qualquer acompanhamento de obras. E agora a gente vai citar um a um, passo a passo, para você entender melhor como que você pode fazer aí o seu. Bom, o primeiro passo, o começo de tudo no planejamento, a gente começa a identificar as atividades. Então, como que a gente faz um jeito fácil de fazer esse trabalho e identificar as atividades? A gente acaba desenvolvendo uma EAP, uma estrutura analítica do projeto, onde a gente vai definir ali todos os passos, né, as ordens, né, começando pelos níveis de obra, qual obra que vai ser. No caso aqui temos um prédio, né, então qual prédio, se a gente vai definir por andares, como que vai ser dentro desses andares, quais as etapas que a gente tem, infraestrutura, superestrutura, e por aí vai, a gente vai estruturando para não deixar nenhum serviço de fora, nenhum tipo de atividade de fora. Então o primeiro passo é identificar as atividades da sua obra. O segundo passo, a gente define as durações das atividades. Então aqui no blog mesmo, a gente já fez um artigo, se você pesquisar aqui sobre como calcular o tempo das atividades, é dessa forma que a gente faz, tá? Se você pesquisar no blog, ou se você já viu esse vídeo, você vai entender que a gente buscou lá nas composições, no exemplo do blog a gente usou a TCPO, mas você poderia utilizar a SINAP, as composições, e de lá a gente puxa os coeficientes de produtividade, onde vai gerar essa duração das atividades do nosso planejamento, tá? O terceiro passo é definir as precedências. Como que a gente define as precedências? Essa é uma das etapas mais importantes, na minha opinião, a segunda e a terceira, tá? A segunda de definir as durações e essa terceira de definir as precedências são as mais complexas, aí, vamos dizer assim, mais difíceis, porque vai depender de experiência e vai depender de um certo nível de experiência que você tem em obra, né? A terceira, principalmente, que a gente vai definir o que vem antes do que. Então, você define qual atividade vem antes do que. Então, para mim fazer uma alvenaria, eu preciso que esteja pronta a minha fundação. Para mim fazer o piso, eu preciso de alguns serviços antes que estejam prontos. Aqui nesse exemplo mesmo, nessa obra, a gente teve que esperar a parte de piso, a parte de gesso, no caso aqui do teto foi gesso. Foi um acabamento em gesso, não usou chapisco nem reboco, foi chapisco e reboco nas paredes, mas na parte do teto foi gesso. E esse gesso, ele gera muito entulho, né? Um gesso passado na régua, então ele vai gerar muito entulho embaixo, então você não pode soltar antes o serviço de piso. Se você soltar o serviço de piso, você vai estragar tudo e vai acontecer muitas coisas. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, onde mostra isso e por que não se pode colocar antes. Então você tem que definir antes aí, terminar o gesso para depois começar o piso. E não adianta você colocar vários pedreiros se você não tem a equipe de gesso realizando esse serviço, não vai adiantar nada. Se colocar 10, 12 pedreiros naquela época da obra, não vai adiantar nada, que você tem que terminar esse serviço de gesso para liberar o próximo. Então é isso que é precedência, tá? É isso que a gente tem que definir nessa terceira etapa, tá? O quarto passo, a gente faz o diagrama de rede, né, que facilita o entendimento do projeto, tá? E também vai ser a origem para o nosso próximo passo, que é o caminho crítico. Então ali no diagrama de rede é muito utilizado por empresas para fazer simulações de alternativas de projetos e muito mais. Então é um item muito importante, é o nosso quarto passo. O quinto passo a gente vai fazer o próprio caminho crítico. Então a gente vai definir aí o prazo da obra, né? Quais atividades são críticas, o que eu tenho que me atentar para não atrasar, porque se eu atrasar essas atividades, esse serviço do caminho crítico, eu vou estar atrasando o meu prazo final da obra. Então é aí que a gente define o tempo da obra na parte do caminho crítico, tá? É o quinto passo. O último e sexto passo é o produto final, que é o cronograma de Gantt e o cálculo das folgas, né? No caso aí do Gantt, a gente já todas as etapas anteriores vai servir para elaborar, né, como durações, prazo da obra, então vai gerar esse relatório, né, esse gráfico, e ele é muito utilizado aí na maioria das empresas para estar fornecendo o planejamento de acordo com esse cronograma, sem chutar, né? A gente não chuta aqui a parte de quantidade de durações, tem que fazer mesmo bem passo a passo esses itens que a gente citou atrás para ficar um cronograma bem legal. E através das atividades não críticas, a gente consegue identificar também as folgas, né? Já que o caminho crítico são as atividades que a gente não pode atrasar para não estourar o prazo da obra. Essas atividades que não são críticas, a gente consegue trabalhar, colocar um pouquinho mais para frente, atrasar um pouco, né? Então você consegue trabalhar com essas folgas nas atividades não críticas.
Então esses foram 6 passos do planejamento de obra, 6 passos essenciais para um planejamento bom, né? Para você executar um planejamento muito bem feito na sua obra. Espero que você tenha gostado. E só para lembrar, se você está assistindo esse vídeo agora em dezembro ou em janeiro de 2018, do dia 8 ao dia 14, a gente vai estar realizando a terceira visita na obra, que é praticamente um pouco mais aprofundado que esse vídeo. A gente vai mostrar mais na obra os serviços sendo executados e é a teoria do escritório com a prática que a gente gravou aí 1 ano e 2 meses gravando aí todos os serviços da obra. Então vai ser muito legal do dia 8 ao dia 14 de janeiro. Se você não se inscreveu, vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo. Se inscreva e participe do terceiro Visita na Obra. Um forte abraço e até o próximo vídeo.